Boa noite, peregrinos, peregrinas. Marcos, boa noite. Boa noite, como é que vai, Guilherme? Tudo bem? Boa noite aos peregrinos, a todo mundo que acompanha. A gente está aqui hoje para falar do treinamento e o Marcos tem, né? A gente tem algumas outras lives feitas juntos que tem treinamentos bem técnicos. Eu vou pedir para o Marcos só um espacinho aqui, porque queria que desse um alô para a gente aqui. A Carol, que é a pessoa que cuida do atendimento da associação, pouca gente conhece esse rosto dela aí. Bem-vinda, Carol. Ela vai dar um alô para a gente aqui. Oi, boa noite. Tá me ouvindo, né, Gui? Todo mundo ouvindo aqui. Oi, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Comigo que vocês conversam no WhatsApp frequentemente, tá? Eu tenho mais paciência que o Guilherme. Então, qualquer coisa, inclusive depois dessa live, geralmente a gente acaba tarde, então mesmo que seja depois da live ou amanhã, podem me deixar qualquer dúvida, qualquer recado no WhatsApp. Gui, de repente, conforme for indo, você coloca o número para ficar sempre visível. E uma ótima live para gente. Boa noite, Marcos, muito prazer estar aqui com você. Boa noite, Carol. O prazer é meu, viu? Bom te conhecer, bom te ver pessoalmente agora. Bom te ver de frente, né? Tá bom, vamos lá, um beijo. Obrigado por ter vindo, Carol. Carol está corrida, eu sei que ela tira esses tempinhos aqui, porque a parte dela de WhatsApp e atendimento fica corrida aqui, mas é o mês de correria mesmo, e obrigado de você vir aqui dar esse alôzinho para nós aqui. Um beijo. Vou te tirar. Marcos, antes de começar aqui, eu quero passar um recadinho para o pessoal aqui, vou pedir um minutinho para todo mundo aqui. Para começar, gente, os links que a gente vai conversar sobre o treinamento vão estar aqui embaixo. O Marcos vai disponibilizar para a gente um e-book e ele pode ser baixado tanto no Instagram do Marcos, eu vou colocar ali abaixo, o Instagram do Ayran Pilates, tanto vai estar lá no Linktree dele, quanto no nosso site lá. Então, são dois links que já estão abaixo aí para vocês acessarem os dois e-books que ele vai trabalhar aqui hoje com a gente, que ele vai disponibilizar. Outra coisa, tem alguns links embaixo aqui da mentoria. Preciso falar para vocês que isso está ajudando muito peregrino, gente. Já estão batendo 300 peregrinos que participam dessa mentoria online, pré-gravada online, tirando dúvidas com a gente. Isso tem gerado muita economia. Para quem está aqui, às vezes está catando milho e está tentando entender Caminho de Santiago, é um conteúdo denso, é um conteúdo grande, que a gente lida com o Caminho de Santiago, é 22 anos de Caminho de Santiago condensado. Ela é longa, mas ela é gostosa de se ver. Eu aconselho muito para quem está se preparando agora. Já estamos em tempo curto para quem está indo em abril, maio, junho, para se preparar de forma correta. O Marcos vai falar disso aí. Outra coisa, eu queria saber aqui se a Miriam está online. Eu queria contar uma coisa que aconteceu aqui, porque nós decidimos disponibilizar uma opção para os peregrinos fazerem seguro, e foi uma coisa que eu busquei para os associados e pessoal da mentoria. E aconteceu que a Miriam vai com um grupo para Santiago de 22 pessoas, e ela foi cotar em locais diferentes, e houve uma economia de compra de seguro de mais de 5 a 7 mil reais na compra do seguro, porque a gente pediu para o emissor tirar a comissão que a gente teria em cima disso, que é uma coisa que a gente faz para os peregrinos. A condição desse seguro para a gente poder oferecer é que ele fosse da AXA, então o Acácio lá da Espanha falou que se a gente fosse oferecer alguma coisa para peregrinos seria da AXA, então tem um link dentro do site para emissão, é extremamente sério, eu aconselho esse seguro para os associados, que vão, se tiverem problema, nós somos corresponsáveis. Então ele não é só para associado, existe um desconto de 30% no preço que vocês cotam lá. Então, tem seguros com preço muito bom lá. A diferença de seguros por aí é que ele é completo para peregrino também. Tá? Lógico, você pode usar esse link mesmo para cotar os outros seguros, mas a condição foi que a gente tivesse todo o atendimento na apólice da AXA que existe dentro da Europa. Então, não é um seguro mais ou menos. Todos eles têm cobertura inteira, valores maiores e menores. Então, é super seguro. Para os associados, eu aconselho muito isso, porque eu consigo interceder em domingo. Se você perder tua apólice, eu consigo interceder com a agência de domingo, e eles podem me enviar isso em coisa de 15 minutos. Foi o combinado que eu fiz, porque eu falei que vocês estariam na Espanha, etc. e tal. Então, é um link de segurança, tá bom? Acima de tudo. Tá? Outros links lá que tem no nosso Instagram também. Não precisa ser associado para ter credencial Iveira, tem também link para credencial Iveira, e também quem quer suporte de associação com dispositivos de segurança, pode acessar lá e dar uma olhadinha como é que é.
avisa ao pessoal que usa o checklist digital nosso. Ele vai entrar em atualização agora, ele vai crescer, o checklist vai crescer, porque esse checklist ele deriva dados para o aplicativo de SOS que a gente fornece para uso na Espanha. Quem saber mais sobre isso aí tem na nossa página lá. Recados dados. Marcos, vamos começar a bater um papo aqui sobre a tua área. Não queria me estender muito, mas são coisas que a gente precisa falar aqui. Bem, bacana, Guilherme. Primeiro, obrigado. Pessoal que não assistiu outras lives que fizeram comigo, a gente tem aí arquivado, então, por favor, acessem. Eu sou educador físico, tenho estúdio de Pilates, eu estou até aqui no estúdio, no fundo, aqui é a minha área de trabalho. Tá? Trabalho também como personal, então eu estou constantemente neste meio. Então, é uma zona de conforto para mim. E bacana para mim é tudo que a associação já me ajudou quando eu fui para Santiago de Compostela, todos os vídeos do Guilherme, a gente acabou entrando em contato. Uma coisa muito bacana é que eu vejo uma falta, uma escassez aí de informação justamente na área da saúde, na área de treinamento, na área de lesões, e aí a minha conversa junto com o Guilherme foi sempre a gente trazer aí um tema onde eu pudesse buscar isso daí. Porque isso daí, não só pela escassez, mas também como a gente vê aí nos grupos e vira e mexe aparece uma dúvida, oxa, eu tenho que comprar que tipo de mochila, eu tenho que comprar que tipo de roupa, qual que é a melhor, qual que é o melhor calçado, qual que é a melhor meia. E muitas das vezes a gente fica muito preso a alguns acessórios, a alguns produtos, e a gente esquece que quem faz o caminho somos nós mesmos. Então, assim, é o corpo humano que vai se colocar em locomoção, em atividade, né? Vai estar a caminho, tá? Então, foi por isso que eu trouxe aqui. E também para a gente dar uma... né, fazer a cabeça pensar um pouquinho, abrir um pouquinho, tirar alguns mitos, tirar algumas dúvidas que vocês tenham. E às vezes a gente tem uma informação aí que já está desatualizada, hoje em dia já se usa métodos diferentes também, e a gente pode se ajudar aí, os peregrinos, para quem está desde o zero, que assim, poxa, eu quero começar a me preocupar com as coisas para fazer o caminho, tá? Então, assim, por onde eu começo no treinamento? Né, por onde eu começo me movimentando, tá? Porque a ideia não é a gente usar o treinamento como uma coisa imposta, tá? E sim como uma coisa onde você vai mudar um comportamento, tá? Então, eu acho que isso é deixar bem claro, porque eu não quero impor nada aqui, eu quero, na verdade, trazer ideias onde ajude os peregrinos a estar se preparando aí, poder estar aproveitando todo o caminho de Santiago, seja ele francês, português, ou seja, o caminho que ele escolheu traçar, tá? Primeira coisa aí que a gente vai buscar, aproveitando, vou pedir para o Guilherme colocar a psicologia da caminhada, tá? Então, vocês estão vendo aí no vídeo já o título, né? E a gente falar de psicologia, cara, psicologia, se a gente for pegar, ela trata o quê? Ela estuda o comportamento humano, né? E aí ela vê os processos mentais. Poxa, Marcos, mas o que isso daí tem a ver com treinamento para eu ir para Santiago? Bem, isso daí já foi um título que eu coloquei justamente para aquela pessoa que está iniciando, que está começando a fazer os treinamentos, ou aquela que começou e precisa ajustar os treinamentos, para ela pensar. Por quê? Porque quando a gente fala de comportamento humano, a gente está falando aí de sensação, a gente está falando de emoção, a gente está falando de percepção, a gente está falando de aprendizagem, tá? Então, a psicologia é justamente para a gente englobar essas coisas e a gente aí começar a pensar na caminhada como um modo de se movimentar. Tá? Então, é uma maneira de você estar se movimentando. E aí, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, como eu falei agora há pouco, não é nada imposto, mas são sugestões para você que está começando a treinar. Tá?
Então, eu vou falar aqui, desde aquela pessoa que está iniciando, eu vou falar até aquela pessoa que já tem um tempo de treinamento, que já fez alguma peregrinação, que já tem aí uma certa experiência, tá? Para esse início, a gente falando para aquelas pessoas que estão iniciando. Pô, Marcos, mas eu vou pegar e vou sair caminhando? Eu vou pegar e vou subir na minha esteira e vou sair caminhando, tá? Vamos pensar uma coisa, a gente precisa primeiro criar uma rotina. A gente primeiro precisa ter a certeza que a gente vai estar em movimento, tá? Então, isso daí é a primeira coisa, tá? Tem uma fala, que no caso é do médico Paulo Musi, que numa live até, usando um pouquinho a frase dele, né, colocando em parênteses, muitas das vezes você vai lá e vai treinar, e aí você vai olhar e falar assim, poxa, não saí do lugar. E aí vai de novo, não sai do lugar. E vai de novo e não sai do lugar. Porém, você está criando aí uma frequência, tá? Você está fazendo com que tenha aí uma uniformidade no seu treinamento. E isso é a coisa mais importante. Para muitos alunos, até alunos que vêm aqui comigo, até no Pilates, que já é uma outra atividade, mas só deixar claro aqui a colocação, para muitos deles eu falo assim, faça o que você consegue. Então, poxa, Marcos, eu estou aqui me colocando que eu vou treinar 4 vezes por semana, vou fazer 4 horas, vou caminhar 1 hora por dia, então dá 4 horas de caminhada. Gente, nem sempre a gente consegue. No dia a dia, às vezes a gente está aí corrido, tem reunião, tem filho para buscar na escola, tem o trânsito, tudo isso, e aí quando vai ver, você tem 20 minutos. Ótimo, faça esses 20 minutos. Você vai estar justamente fazendo o quê? Uma aprendizagem. Você vai estar numa percepção, o seu corpo vai estar aprendendo a se colocar em movimento. Então, esses 20 minutos, eles são importantes, tá? Então, aqui, basicamente, essa psicologia da caminhada é um dos e-books que a gente está trazendo, tá? Que a gente vai contar os segredinhos e vamos colocar aqui algumas, eu vou colocar assim como metas para a gente trabalhar, mas deixando bem claro aqui que não é uma coisa imposta, tá? Primeira coisa que a gente se preocupa é com a base. A base é a primeira coisa que a gente se preocupa. Por quê? É através da base que você faz com que seu corpo não tenha uma lesão lá na frente. A gente fez uma live só sobre lesões no pé, depois a gente fez uma com lesões na coluna, que são coisas sérias e podem fazer, assim, a sua caminhada terminar, tá? Então, quando a gente vai falar de estabelecer uma base, primeira coisa que a gente não fala de quilometragem, gente. A gente não fala. Então, se você pegar aí na sua tela, você já vê que a base, ela já vai falar sobre minutos. E olha o tempinho, 20 minutos, 5 vezes por semana. Olha a sugestão que dá de tempo. Poxa, Marcos, mas eu tenho mais. Eu consigo fazer meia hora. Ótimo. Ótimo. Tá perfeito. Faça essa meia hora. Mas justamente já esses 20 minutos, para muita gente, é um horário apertado. Para muita gente aí, é difícil de manter uma frequência de 5 vezes na semana fazer esses 20 minutos. Tá? Poxa, Marcos, mas eu posso fazer 10 de manhã e 10 à noite? Pode, não tem problema nenhum, tá? É justamente a gente fazer esse trabalho mental, esse trabalho de psicologia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que meu cérebro acostume a eu me colocar em movimento, tá? Então, isso daí é muito importante. E aí eu vou aumentando gradativamente. Uma, que o seu próprio corpo ele já vai aumentando, porque ele já vai estar treinando, ele já vai se adaptando nos treinos, você já começa a ter uma percepção do seu corpo, e isso é muito importante. É muito comum eu conversar com um peregrino ou conversar com pessoas que fazem caminhadas mais longas, que não vão para uma trilha, para um hiking, para um trekking, mas gostam de caminhar, por exemplo, num parque e caminham um tempo grande ou uma quilometragem grande. É muito comum eles falarem do próprio corpo. Então, poxa, Marcos, eu me senti assim, assim, assado, entendeu? Então, eu senti uma dorzinha e eu quis continuar essa caminhada.
Então, é justamente nessa base que você vai saber o momento onde você tem que reduzir uma velocidade, se você tem que caminhar num passo mais lento ou num passo mais rápido, tá? Então, isso daí é muito importante. É essa base aí que vai te trazer esse conhecimento, tá? Então, muita gente que às vezes não treina, não tem o costume de treinar, ou até mesmo pessoas que treinam, elas mudam o treino e aí no meio do treino ela começa a sentir uma dor, entendeu? Então, assim, poxa, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que não está encaixando, tá? Então, às vezes, não aconteceu um trabalho de base, tá? Então, isso daí é muito importante. Então, se vocês forem ver, a gente já tem gradativo, tá? E a gente coloca na semana, que já é na quinta e sexta semana, ou seja, você já passou de um mês de trabalho aí, a gente já está trabalhando com uns intervalinhos de 30 segundos, e aí vem uma corridinha leve, né? É impressionante, você fala, poxa, mas caminhada, vai fazer uma corridinha leve, nossa, por que eu tenho que fazer isso, né? Por que eu tenho que fazer essa corridinha, tá? É muito importante a corridinha porque ela dá um trabalho específico na explosão muscular. Então, quando a gente vai ter aquele impulso inicial, é muito importante essa corrida. E também ela não é uma corrida, por exemplo, tiro de 100 metros, tá? Ninguém vai ser Usain Bolt aí de sair 30 segundos correndo. É um trotezinho, que na verdade vai te ajudar a você soltar um pouquinho mais a articulação, deixar a articulação, né, que a gente tem coxo-femoral mais leve, mais solta, o que vai te trazer uma passada mais longa, tá? Isso daí vai te ajudar como? Se você tiver uma passada mais longa, é óbvio que você consegue um espaço maior e aí você vai ter um resultado melhor na caminhada. Você dá menos passos atingindo uma quilometragem, né, um tempo maior. Isso daí te ajuda porque você descansa, você economiza energia. Então, para quem é peregrino, quem já fez alguma peregrinação sabe, na hora que você está em peregrinação, muito provavelmente, você está com uma mochila nas costas, você está com um bastão de caminhada, entendeu? Então, isso daí te ajuda, porque você dá uma passada longa, então, assim, é menos tempo ficando com aquela mochila, é menos tempo ficando com aquele bastão de caminhada, é menos tempo você ficando com o peso do calçados, né? Então, isso daí te ajuda numa recuperação melhor, tá? Deixo claro aqui, gente, se alguém tiver pergunta, por favor, pode passar a pergunta, porque a ideia também é tirar a dúvida de vocês, tá? Então, essa é a base, gente, para quem está iniciando, ok? Quem vai começar, começa por aqui, começa pequeno, tá? Às vezes o menos é mais, eu gosto muito disso daí, o menos é mais, a gente trabalha aos poucos, faz o corpo se acostumar e a gente tem um resultado melhor, né? Saindo daí... Opa! Marcos, isso só para dividir então as coisas. Esse primeiro papo que você deu agora é para quem realmente está do zero, é sedentário e não sabe nem como é que se lida com a coisa. Esse é o primeiro tópicozinho que você está tratando. Primeiro tópicozinho, é o sedentário mesmo, é aquele que, pô, nunca treinei, nunca fiz caminhada, mas quero fazer Santiago de Compostela ou outras trilhas, aí começa por aí, tá? E aí depois a gente já vai dar sequência, aí já aproveitando aqui, ó, de segundo, ok? A gente já tem a construção da resistência, tá? Então, vamos lá, para vocês entenderem. Criou a base, eu tenho que criar resistência. Na sequência, eu tenho que criar resistência, tá? Então, por quê? Porque você vai ficar um longo período caminhando. Então, a gente tem que fazer o corpo se acostumar. Você tem que fazer as articulações se acostumarem com essa caminhada, tá? Então, isso daí é muito importante. Vamos criar a resistência. Aí a caminhada já é maior. Ela já tem 40 minutos, 5 vezes por semana, mantendo um ritmo constante, tá? Aqui só vou dar um parênteses para responder a pergunta de quanto tempo é a corridinha, tá?
corridinha, esse trote leve, esse jogging que você vai fazer, Márcia, é de 30 segundos. Ou seja, bem pequeno. Tá? Então, a cada 10 minutos, você faz 30 segundos desse trotezinho. Para soltar, e bem solto mesmo. Solta a perna, faz a perna fazer um movimento completo, né? Que a gente aterriza com o calcanhar, passa pelo corpo do pé e aí vai tirar o pé pela ponta, né? Então, faz esse trabalho bem completo, ajuda essa articulação a trabalhar bem direitinho. Tá bom, Márcio? Então, voltando lá na construção da resistência, já perceberam que o tempo é um pouquinho maior, você fica mais tempo, tá? O ritmo é constante. Esse ritmo constante, eu queria colocar aqui uma dica importante, tá? É muito comum a gente ver pessoas que às vezes não têm tempo para andar, por exemplo, numa área externa, no condomínio, ou na rua, ou num parque, né? E aí a pessoa acaba indo para a academia. E aí ela vai andar na esteira. E aí a pessoa ela vai criar essa resistência. Não, eu vou andar 6 por hora. Coloca lá na esteira 6 km por hora e sai andando. 5 km por hora e sai andando. Tá? Aqui a gente precisa mudar a mente que a gente vai estar numa trilha, num hiking, né? Então a gente vai ter o clima, a gente vai ter o vento, a gente vai ter o terreno, né? Porque tem hora que o terreno é mais pedregoso, tem hora que é menos, né? Mais terra, e essas mudanças mudam o nosso ritmo de caminhada, tá? Então aqui eu vou dar uma dica. Ande num ritmo a 3 km por hora. Você vai falar, poxa, Marcos, como é que eu vou andar a 3 km por hora? Numa esteira, tem como você fazer isso, tá? Como é que você vai fazer isso se você anda num parque, tá? Você vai pegar a sua velocidade que você anda comumente e aí você vai fazer o quê? Você vai quebrar ela na metade. Você fala, poxa, Marcos, mas aí eu estou andando praticamente como se estivesse passeando num shopping. Que seja assim. O porquê disso? Porque você preserva a articulação do tornozelo, articulação do joelho, articulação do quadril. Essas 3 articulações aí que você tem, esses grupos, eles vão ficar um pouco mais protegidos e você consegue percorrer um percurso maior. Aí você vai falar, poxa, mais maior, mas é por minuto. Sim, nesse primeiro momento a gente está falando por minuto. A gente vai chegar no momento que a gente fala por quilometragem. Tá? Aí, o que acontece? Quando você vai falar por quilometragem, né, e quando a gente está em peregrinação, muitas vezes a gente não para naquela cidade que a gente pensou. A gente vai estar bem fisicamente, poxa, eu vou para a próxima cidade. Eu consigo andar mais um pouco. Então, pode acontecer isso com o peregrino, tá? Então, é muito comum. Aí ele vai andar mais do que ele está acostumado. Se ele construiu uma resistência, ele aguenta tranquilamente e vai chegar nessa próxima cidade, vai chegar nesse próximo local, onde ele vai estar no albergue, ele vai estar bem. E aí ele curtiu, ele conseguiu fazer com que a caminhada dele fosse uma caminhada gostosa. E não uma caminhada assim, eu preciso chegar rápido. E às vezes esse chegar rápido, se você não constrói uma base, não tem uma resistência bacana, ela pode te trazer uma lesão. Então não é legal, tá? Da mesma forma que a gente faz sempre, é gradativo. Então pode ver que eu já aumento aqui na semana 3 e 4, a gente já tem um aumento aqui de tempo. Então eu aumento o tempo e eu ponho mais umas corridinhas ali para dar uma soltada. Ou seja, eu estou ganhando resistência nesse ponto cardiorrespiratória. Então, assim, o coração. Vamos subir o Pirineus. Pô, coração vem na boca, gente. Né? O sebreiro, coração vem na boca. Por quê? Porque não construiu uma resistência cardiorrespiratória. E aqui eu já coloquei uma coisa a mais. Então, não é só sua perna aguentar. Não é só a musculatura, que muitas vezes acontece. Tá? É muito comum a pessoa não aguentar o cardio. A pessoa para porque ela está lá e não aguenta.
Então, essa corridinha, já nessa resistência, ela já vai te ajudar a te dar aí uma resposta cardiorrespiratória melhor, o que te ajuda, tá? E aí, semana 5 e 6, ou seja, já nessa segunda fase, a gente já completa 3 meses de treinamento. Olha que bacana, como a gente já pegou e fez o nosso treino, 3 meses já, né? Então, olha que bacana, a gente já introduz uma caminhada mais intensa, incluindo subidas e descidas. Então, olha como a gente variou, olha como a gente começou com o tempo, 5 vezes por semana, mantendo uma velocidade mais constante, mas mais tranquila. Depois nós subimos um pouquinho aí a intensidade com umas corridinhas, e aí depois a gente põe uma caminhada mais intensa, ou seja, um pouquinho mais rápida, tá? Incluindo subida e descida de terreno. Então, vocês percebem que a gente já tem aqui o que se usa hoje, né, na literatura, as respostas fisiológicas de todos os estudos que a gente existe hoje. A gente não mantém mais aquele treinamento padrãozinho. Eu vou fazer 3 vezes por semana, 30 minutos ou 1 hora na minha esteira ou no meu condomínio e vou ficar só aí. Não, eu vou mudar terreno, eu vou mudar a corrida, eu vou fazer estímulos diferentes para o meu corpo não acostumar. Porque se o corpo acostumar, ele não dá mais resposta. E isso é muito importante. E a gente vê muita gente ainda treinando de uma forma antiga. Aquela forma não vai trazer resultado, Marcos? É óbvio, vai trazer resultado. Uma pessoa que não treina, ou às vezes até mesmo uma pessoa que treina, ela trouxe um resultado. Só que vai chegar uma hora que ela não vai dar resultado nenhum. Então, a pessoa está mais gastando energia do que tendo aí um resultado muscular, tá? Então, isso daí é importante. Poxa, Marcos, mas eu tenho medo de sair do meu condomínio e eu tenho a noite para treinar. O que eu posso fazer? Escada de incêndio, gente. Você vai ter subida e descida. Escada de incêndio é ótimo, tá? Poxa, mas eu não aguento subir. Eu moro no 14º, eu não aguento subir 14. Poxa, aguenta subir 3? Sobe 3, desce 3, vai lá, dá 3, 4 voltas no condomínio, sobe 3, desce 3, dá 3, 4 voltas, sobe 4, desce 4, dá 2 voltas, sobe 1, volta 1, vai mudando esses estímulos, vai trazendo para o seu corpo coisas diferentes, tá? Isso daí vai estar ajudando vocês, criando resistência. Até então, todo mundo bem, né? Alguma dúvida sobre resistência? Tá? Se tiver, por favor, pode colocar aí que eu vou responder todas, tá? Aí, passamos já da resistência, aí a gente já começa o fortalecimento. Então, aí a gente já começa trabalhando ritmo constante, tá? No primeiro momento. Então, sempre o primeiro momento você pode ver que ele é um início, tá? Então, é importante a gente sempre começar de uma forma gradativa, trazer essa forma gradativa, tá? Aumento já na 3ª e 4ª semana, adicionando mais intervalos curtos de corrida. Então, assim, 45 minutos eu vou caminhar, a cada 5 minutos eu vou fazer uma corridinha de 30 segundos. Mas Marcos, eu consigo aguentar 45 segundos. Faça 45 segundos. Não, vou fazer uma de 45, uma de 30. Vou fazer uma de 1 minuto e uma de 30. Vou fazer uma de 1 minuto e uma de 15. Tá? Essas variações têm que acontecer. Esse é o momento que você já está bem condicionado do treino anterior e já começa a colocar aqui. Para quem se acha que já é mediano em treinamento, aqui já é um bom lugar para estar começando, que você já vai conseguir ter resultado disso daí. Você já vai conseguir ver se o seu cardiorrespiratório é legal, se não é legal, a resposta que você tem nas articulações, tá? Então, poxa, fiz a corridinha, tal, nossa, senti o tornozelo, tá, um pouquinho, senti o meu joelho, tal, o que precisa fazer? Poxa, a gente precisa fazer um fortalecimento. Tá? Então, aí eu entro numa outra parte que a gente pode até fazer uma outra live sobre isso, ou fico aberto para o pessoal me perguntar,
tá? Preciso fortalecer as cápsulas articulares, tá? Como é que eu trabalho? Poxa, deixa eu ver a live lá do Marcos lá sobre tornozelo, sobre as lesões, eu falo alguma coisa, tal, tá? Então, isso daí é interessante, tá? A Carla mandou, né, seu treino de caminhada com elíptico e outros. É óbvio que essa mudança vai te trazer muitos benefícios, tá? Uma coisa importante, o elíptico, ele tem a função de diminuir o impacto que você tem na esteira, tá? Então, ele simula uma caminhada que você pode colocar as mãos ou não, tá? Então, assim, até muita gente, quando vai fazer elíptico, acha ele mais cansativo, porque você acaba trabalhando de forma diferente do que a caminhada, tá? O elíptico, ele vai trabalhar mais grupamentos musculares do que uma esteira, tá, gente? Porque uma esteira, para muita gente que acha que está caminhando numa esteira, não. Você está se mantendo no lugar, por incrível que pareça, porque é uma esteira rolante e você tem que caminhar ficando naquele lugar. Você não se projeta à frente numa esteira. Diferente de você caminhar, por exemplo, na rua. Na rua você tem que colocar o seu corpo à frente. Então, para vocês terem uma ideia, numa esteira você não vai trabalhar panturrilha, por exemplo. Quando você vai caminhar na rua ou vai fazer um elíptico, sua panturrilha ela vai começar a ser trabalhada, tá? Então, é importante. E essa variação, Carla, show, faça, utilize esse treinamento no elíptico, utilize esse treinamento na esteira, se você só tem isso. Mas é importante. É muito melhor, e fica a sugestão, fazer exercícios externos do que fazer exercícios internos, tá? Porque você prepara o corpo todo para o clima, para o vento, para o tipo de terreno, então isso é importante. Isso é uma variação também. Você ir do externo para o interno, que seria uma academia, né, um estúdio, é importante, tá? O calçado é bem pertinente, tá, Sheila? Você falar sobre o calçado. Calçado, sim, é importante, tá? Você tá fazendo com calçado. Porém, eu vou dar uma dica aqui. Quando tiver treino, que tiver corrida, se você tem bota e você optou pela bota, tá? Não aconselho fazer com bota, tá? Uma, porque ela é pesada, ela tem menos, ela protege a articulação, mas ela não tem, às vezes, um nível de amortecimento que um tênis vai ter. E cada uma tem a sua particularidade, tá? Então, coloque um tênis confortável quando você fazer um treino que você vai ter um leve trotezinho, tá? É melhor. Mas usar o calçado, sim. Uma, porque você amacia o seu calçado, seja ele tênis, você vai amaciar ele para ele se moldar ao seu pé, ou a bota, que você também vai moldar ele ao seu pé, tá? Eu brinco com o pessoal que eu converso, os peregrinos que a gente conversa, que assim, e eu aprendi isso do meu padrinho de casamento, ele fala assim, a bota, o calçado, né, ou a bota, ou o tênis, ele tem que formar um avatar no seu pé. Ele tem que ser o seu pé, tá? Porque aí você não vai ter nenhum problema durante e tal, ele tá bem moldado, você já sabe até onde é o lugar. Nossa, aqui é o lugar que pega geralmente, aí você consegue trabalhar esse lugar para não ter esse problema de atrito, então isso daí ajuda, tá? Então isso daí é muito bacana a gente estar utilizando. Porém, corridas não, tá? Corridas não bota. Usa o tênis, tá? Tenho outro tênis lá de caminhando um pouquinho mais velhinho, tal. Usa esse daí, tá? É bem importante a gente usar, ok? Até aí, bacana? E aí a gente vai para a última etapa, que a gente vai completar 6 meses de treinamento, ou seja, pode ver que a gente já tem aí um treinamento robusto para aquela pessoa que iniciou do zero, ela já vai estar com um resultado muito bacana, gente. É impressionante que às vezes em um mês e meio, já a primeira fase, você se vê de uma forma muito diferente, tá? Então, assim, até quem está mediano, pegando aqui, a primeira semana
Pode ver que aí a gente já coloca 1 hora, 50 minutos, então aí você já vai gastar um pouquinho mais de tempo, tá? Incorporado diferentes tipos de terrenos e intensidade. Então aí, poxa, eu vou subir escada, depois vou descer a escada no meu condomínio, vou andar um pouco no gramado. Tem um gramado lá, dá para eu dar uma caminhada, ele é meio íngreme, ótimo. Vai lá e vai caminhar. Velocidade nessa caminhada baixa. Por quê? Porque se você pega lá um terreno que é um pouquinho íngreme, você vai pegar uma escada, por exemplo, que eu estou dando esse exemplo de você fazer um treino interno, proteja as suas articulações. Faça com que isso seja um treinamento. Não faça que seja um fardo, né? Porque senão você pode se machucar, vai pisar num terreno torto, você pode ter um entorse. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o corpo se acostume ao terreno, né? A gente quer que o calçado se acostume ao terreno. A gente quer que você perceba o seu corpo naquele tipo de terreno íngreme. Como é que você faz sua pisada? Você precisa melhorar isso. Você pode ajustar a sua pisada. É muita informação, mas na hora que você vai fazer, você consegue ir vendo e consegue ir moldando o seu corpo, tá, gente? Então, é muito importante a gente tá fazendo isso aí. Quem vai para um treino externo, procura um parque, né? Nesse parque, você vai ter lugares que, às vezes, é uma calçada, um lugar asfaltado, um lugar cimentado, mas você vai ter gramado também, muito provavelmente, né? Procura andar por esse meio. Tem uma parte que é cheio das árvores, cheio de raiz. Ótimo. Por que ótimo? Porque vai fazer você levantar mais o pé. Tá? Então, fazendo você levantar mais o pé, você não corre risco de tropeçar numa pedra, por exemplo, que às vezes você está no meio do caminho de Santiago de Compostela, você pisa numa pedra que ela pode escorregar, ou você tropeça numa pedra porque você já está cansado, e é normal a pessoa não levantar o pé na hora que está cansada, então ela começa a bater o bico do tênis ou o bico da bota, né? Então o calçado começa a gastar na ponta. Está gastando na ponta que quando não está subindo o pé. Então ele chega uma hora que ele dá uma topadinha. Só que isso pode fazer você ter uma queda, tá? Então, você treinar esses diferentes tipos de terreno já vai te ajudar. Na minha rua no meu bairro tem uma rua que é super íngreme. Puxa, mas eu consigo subir ela uma vez só. Eu consigo chegar só até a metade, então. Ótimo, faça até a metade, faça subir uma vez só, tá? Isso daí é importante, tá bom? Semana 3 e 4, já nessa última fase, né? Nesse último 1 mês e meio aí, para a gente fechar um semestre, a gente já faz uma caminhada bem mais longa, né? Atingindo mais de 1 hora, um ritmo constante. Você não precisa ter um terreno já tão variado, tá? Veja como é que seu corpo responde a 1 hora, né? Se você nessa 1 hora mantendo, nessa 1 hora e meia mantendo, nessa 1 hora e 1 minuto mantendo, como é que seu corpo reage, como é que você vê a sua respiração, né? Então, aqui você já faz a gente fala fazer um longo, né? Você vai fazer um longo. O longo você não tem variação de terreno, você tem distância. Só que aqui a gente não está trabalhando com distância, a gente está trabalhando com tempo, que é a melhor forma da gente estar iniciando, tá? Iniciando por tempo, não iniciando por quilometragem, porque quilometragem vai impor, às vezes, alguma coisa que a gente não consegue. E aí, se a gente não consegue, pode trazer lesão, tá? Sempre eu vou, vocês vão perceber que sempre eu vou estar voltando tudo para não ter lesão, porque a lesão impede a gente de caminhar. Impediu de caminhar, acabou a viagem, acabou, né, aquela meta que a gente colocou, aqueles anseios que a gente colocou, tá? Então, isso daí é importante. Na última, né, que a gente coloca sempre avaliar o seu progresso, ajustar o plano conforme necessário. Então, aqui eu já venho falando, poxa, não dá um tempo X, dá um tempo Y. Faça o tempo Y, não faça o tempo X, entendeu? Saia, fique em movimento, né? Saia da cadeira, saia do comodismo, tá? Essa variação faz com que o seu corpo responda melhor, tá? Então, isso daí é importante.
Outra coisa que é importante vocês fazerem, fica de sugestão para mim, é fazer você vai mudar não só o tipo do terreno, mas o tipo de clima. Poxa, tô aqui com um calor, nossa, tá pegando fogo. Pega uma garrafinha de água, vai andar nesse calor. Poxa, Marcos, mas eu não vou no meio de julho, que nem foi o que eu fiz, tá, gente? Eu não vou no meio de julho para Santiago de Compostela. Eu vou pegar junho e julho. Mas vai que um dia faz calor, né? Entendeu? Então, isso daí é importante. Já respondo você, Mônica, rapidinho. Tá? Outra coisa, chuva. Puxa, tá chovendo. Vai andar na chuva. Vai ver como o seu corpo, avalia o seu corpo na chuva, tá? Isso é importante. Poxa, põe uma capa de chuva, tal. Põe uma capa de chuva. Utilize desse clima para você ver, para você avaliar como é que seu corpo responde, como é que seu calçado responde por isso. Então, isso daí é importante. Coisas que às vezes a gente não pensa, a gente pensa no caminhar. Eu vou caminhar, tal, marquei na minha agenda, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Eu vou caminhar lá minha meia horinha na esteira, eu vou caminhar meia horinha no parque, só que a pessoa acaba não vendo muito essa questão dessas variações, o que vai trazer um resultado muito melhor na caminhada, tá? A Mônica tinha perguntado aqui que apareceu que ela faz pilates 2 vezes por semana. Eu sou meio suspeito para falar de pilates, porque eu amo pilates, né? E musculação 3 vezes por semana. Isso ajuda muito, ajuda muito. Só que aí eu vou te colocar uma coisinha na cabeça, vamos utilizar a psicologia da caminhada, né? Você tem que ter uma noção bem clara, e eu acho que os profissionais, eles podem te ajudar nisso daí, então, tanto o seu instrutor de pilates, como o seu professor da musculação, tá? Como você trabalha isso? Porque, às vezes, é muito unido os resultados, tá? É muito comum eu pegar pessoas, que, por exemplo, que vêm aqui, e elas querem... eu quero resistência, então eu quero dar uma definida no corpo, tá? Ganhar um pouquinho mais de postura, tá? Melhorar, né? Melhorar minha postura, minha flexibilidade, tá? Minha concentração, equilíbrio. Beleza, o Pilates vai conseguir trabalhar tudo isso. Aí a pessoa chega na musculação e faz o quê? Professora, eu quero trabalhar aí, eu quero definir, né? Então ela está fazendo 2 treinos iguais. Praticamente ela está fazendo a mesma coisa. Tá? Então, na verdade, não vai estar se conversando um com o outro. Eles vão estar emparelhados, espelhados. Tá? Isso te dá um volume de treino muito grande, que é prejudicial para as articulações. E aí eu coloco para você, em que momento você vai colocar a caminhada? Que aí é um treino cardio, né? A gente vai definir aqui como cardio. Que momento você vai colocar? E aí, assim, volume de treino aí, será que não vai ficar grande demais e matar muito do seu tempo? É de você sentar e analisar. Não estou falando aqui para você parar tudo, tá? Pelo amor de Deus, tá? Mas às vezes ajustar algumas coisas vão te ajudar, tá? Se depois tiver mais dúvidas, pode perguntar que aí eu ajudo, tá? Alongamento, é necessário antes ou depois? Ótimo. Cláudio, você fez a pergunta do milhão, ok? Eu já falei em outras lives e aí eu vou repetir aqui de novo, tá? Tem estudos que mostram que quando a gente alonga, tá? Antes de fazer o exercício, então eu peguei e eu vou sair. E já alongo logo de cara, tá? A musculatura, ela tende a se romper mais facilmente, tá? E quando se coloca essa pessoa em aquecimento primeiro, para depois fazer o alongamento, mostra-se que a musculatura, ela consegue ter a gente fala, o termo técnico se fala contratibilidade, mas na verdade o músculo ele se movimenta melhor, de uma forma mais uniforme, de uma forma mais fácil, né, sem se romper, tá? Então ela demora para romper, tá?
se a gente for fazer aquele trabalho de esticar. Que, na verdade, o teste foi mais ou menos assim. Eles pegaram feixe muscular, botaram 2 presilhazinhas e aí começaram a dar tensão e viram o músculo frio, quanto de carga tinha ali para estourar, e aí pegaram o músculo, aqueceram ele, então ele ficou numa câmara mais quentinha, e aí prenderam lá e ele esticou muito mais e aguentou uma força muito maior. Isso foi o estudo que foi feito, né, um dos últimos que a gente foi feito. Ou seja, caminha um pouco, anda uns 5, 10 minutos, alonga, tá? E o alongamento de caminhada, ele não é bom deixar claro aqui, ele não é um alongamento onde você vai ganhar uma amplitude articular, né? Porque aí você precisa fazer aulas específicas disso, tá? O alongamento ele vai prevenir lesões, ele vai fazer com que a sua musculatura não fique contraída, não fique, né, atrofiada. Então, ele vai fazer com que a musculatura volte para o lugar, mais ou menos falando assim, de uma maneira mais fácil. Isso daí vai te trazer vários benefícios, porque você consegue caminhar de uma forma mais tranquila. Terminou o exercício, alonga de novo, tá? Então, isso daí é bem bacana, tá? A Márcia, posso incluir natação nesse treinamento? Né? Pode incluir natação nesse treinamento. Ótimo. Muito bom para suas costas. Quando tiver com mochila nas costas vai ser maravilha, porque a gente consegue trabalhar os eretores da coluna, tá? Mas aí eu vou te deixar uma sugestão, Márcia, e passa para o seu professor, conversa com ele, coloca mais exercícios de bater perna, tá? Então isso daí vai te ajudar, porque aí você vai fazer como se fosse essa variação que a gente está falando aqui. Essa variação você joga ela para sua natação, uma atividade que você muito provavelmente já deve ter prazer, só que você vai trabalhar a perna, né, um pouco mais. Então você vai ter mais estímulo de perna, tá? Então às vezes fazer parte superior, você faz um nado crawl com perna de peito, por exemplo. Aí você vai falar, nossa, né, é loucura isso daí. Mas é legal, porque dá um estímulo diferente, você faz coisas diferentes, muito provavelmente seu professor já conhece isso, né? Professores de natação são pessoas que são extremamente criativas, tá? Então isso daí é bacana. Depois de quanto tempo de caminhada posso começar a treinar carregando a mochila? Muito bacana. Marco, vou segurar aqui um pouquinho essa sua pergunta, tá? Eu vou te responder, peço só um minutinho, tá? Então, galera, só voltando aqui, o pico de desempenho e recuperação, a gente trabalha fechando aqueles nossos 6 meses, ok? Então, aqui eu tenho 6 meses aí de trabalho aí treinando bem, tá? Aproveitando que o Marco falou sobre a mochila, de utilizar a mochila, tá? Para quem está nesse patamar, né, aquela pessoa que ou está sedentária do zero e aí começou a praticar, ou aquela pessoa que treinou um pouquinho, então a gente coloca que ela está com um médio nível de treinamento, a gente coloca nessa última parte, tá? Então ela entra já nesse mês e meio inteiro, tá? Marcos, mas aí eu vou fazer corrida com a mochila? Não, não vai fazer corrida com a mochila, tá? A gente não deixa corrida com mochila para não prejudicar, no caso, a coluna vertebral, tá? Então é muito ruim, tá? Então é nessa última parte que você vai treinar com mochila. Então, assim, quem é mediano, ele não começou lá do começo. Ele não começou da base, ele começou da metade. Então, mais ou menos depois de um mês e meio, que ele vai começar a usar a mochila, tá? Marcos, com quanto peso eu coloco nessa mochila? Então, né, não sei se alguém pensou em perguntar isso, mas já aproveitando, tá? Uma dica é você colocar quanto peso você pretende levar, tá? Marcos, não tenho nem noção disso. Tá bom.
Vou dar uma dica aqui que não é, eu não quero que ela seja levada a ferro e fogo, tá? Mas é uma dica que vai ajudar você na peregrinação. Pegue 10% do seu peso corporal. Então, assim, poxa, eu peso 80 quilos, eu vou levar 8 quilos. Então, eu vou colocar 8 quilos dentro da mochila, tá? Um saco de arroz de 5 quilos, mais 3 de açúcar, tá? Ela vai ficar pesada? Vai. Ela vai ficar pesada, entendeu? Você vai caminhar. Então, você vai caminhar naquela velocidade devagar que eu falei lá atrás. Por quê? Porque aí você consegue caminhar. E aí, muito importante, deixo aqui, até se o Guilherme permitir, eu falei numa live como se usa a mochila, como se ajusta a mochila, tanto ela sendo uma mochila cargueira, uma mochila de hiking, uma mochila de trekking, ou uma mochila tipo escolar, aquela mochila só de ombro, tá? Então eu falei, a gente falou bastante como usar, como ajustar, então isso é bacana. Marcos, eu não aguento 8 quilos, tá? Usa metade, usa 6 quilos, abaixa um pouco, tá? Mas é importante. Vamos lá, Guilherme. Vou fazer uma interferência aqui, porque tiveram alguns problemas já nos anos passados, por duas coisas. Primeiro, que as pessoas confundem, por exemplo, em 10% do peso, mas hoje em dia a tecnologia já faz com que uma mochila hoje não passe de 6,5 kg, a não sei que a pessoa esteja levando muita coisa, porque o tecido está mais leve, está tudo mais leve. Então, para as pessoas não irem para os 10%, que eu peso mais de 90 quilos, uma mochila de 9 quilos me arrebenta no caminho. Não, sim. Outra coisa que eu queria que você discorresse um pouquinho é que quando a gente fala sobre colocar um arroz lá, isso mesmo na mentoria, eu peço muito cuidado, eu falo para não fazer isso aí, porque isso fica muito disforme nas costas, a pessoa gera um peso em locais diferentes, ela acaba se machucando, porque você ter panos na mochila, saco de dormir, é uma coisa diferente, né? Então, só para a gente alertar isso aí, o pessoal não correr e fazer isso aí, porque pode lesionar, porque se isso vai para o lugar errado na mochila, ou fica para cima e tal, a coisa desanda, né? Não, bacana. Deixar bem claro aqui, até reforçando, essa não é a ideia do que vocês vão levar na mochila, tá? Na peregrinação. Que eu falei aqui, eu retorno só para a gente esclarecer, é um treino, né? Então você está treinando, você tá saindo, né, de uma zona de conforto e indo para um treinamento, tá? Então isso daí é importante. A questão do arroz e do açúcar, até deixando bem claro, não vai enfiar um saco de arroz, tá? Né? Mesmo porque se eu fiz uma live sobre lesões e até como colocar as coisas na mochila, não vai ser isso que eu quero que aconteça com vocês, tá? É só para vocês terem uma noção, tá? Então é importante vocês vão usar mochila, vão colocar algum peso? Põe roupa, né? A gente vai colocando as coisas que a gente geralmente vai levar. Põe calça, põe camiseta, vai colocando, porque isso vai pesar, claro, vai chegar naquele peso que eu dei de sugestão para treinar. Não é o que vocês vão levar na caminhada, para treinar, porque isso vai fazer com que você ganhe uma força muscular a mais, né, nas pernas, nas costas, no abdômen, tá? Então isso daí vai te ajudar para quando você for. E relembrando a velocidade, tá? Porque se eu faço isso de forma rápida, por exemplo, eu vou caminhar de uma forma rápida com uma mochila nas costas e aí com um certo peso, seja ele lá 5, 6, 7 quilos, tá? A tendência é a pessoa se voltar para frente quando ela está rápida. Se ela se voltar para frente, ela pode ter uma lesão. Tá? Uma coisa aqui interessante, a Mônica, eu até vi isso aqui, e ela faz caminhada de 2h30. Se ela está fazendo uma caminhada de 2h30 constante, eu chego a dizer que ela está preparada praticamente para o caminho de Santiago, porque ela está batendo 10 quilômetros. Ela já sabe andar, né? Sim. Aí ela está tendo lesão no pé, quer dizer que o calçado está ok. Quer dizer que ela segue isso aí, é só a cabeça entender que ela vai cansar a cabeça de fazer a quilometragem grande do caminho de Santiago dos dias, de 25, de 23, de 28, mas ela já entendeu como é que é o esquema. É o esquema, isso. Ela já está dentro do padrão de manter aí uma frequência. Ela está mantendo a frequência. Porque, por incrível que pareça, é por isso que eu coloquei esse nome de psicologia. Porque muitas vezes, quando a gente vai para Santiago de Compostela, o que a gente faz? Acordou de manhã, se prepara, a gente sai para caminhar.
No dia seguinte, mesma coisa. No outro dia, mesma coisa. Né? A gente está em movimento. Então, se você cria essa rotina, essa frequência, você se prepara de uma forma bem fácil. Então, assim, a Mônica está muito bacana. Porém, Mônica, a gente vai falar aqui que eu trouxe mais de um e-book, entendeu? Então, no começo, o Guilherme falou um, a gente trouxe 2. Então, às vezes, esse segundo e-book, às vezes, pode mudar um pouquinho, porque eu não sei há quanto tempo você já está fazendo esse treino. Então, às vezes, pode ser que seu corpo também já acostumou. Eu vou dar sugestões para você fazer um treino diferente agora. E não por tempo, por quilometragem. Então, aqui eu já vou falar um pouco com o pessoal agora que já treina, tá? Então, a gente finaliza 6 meses aí de treino, onde as pessoas saíram do zero e se tornaram pessoas mais experientes em caminhada, tá? E aí a gente tem a psicologia da evolução, mantendo sempre aquele método de pensar da psicologia da evolução. Aqui, a gente já desenvolve outros trabalhos, né? Então, aqui eu já coloco o trabalho da mochila, ele já entra nesse e-book. O trabalho do bastão de caminhada, tá? Então, assim, pô, não tenho bastão de caminhada. Cara, pega um cabo de vassoura. Lembrando que é um treino, não quer dizer que você vai levar isso, porque tem pessoas que preferem um bastão, tem pessoas que preferem 2 bastões, tem pessoas que não preferem, não gostam, tá? Tem pessoas que preferem o cajado, então vai lá, compra lá mesmo, né, em Santiago, tal, compra o cajado que você acha lá de madeira e quer fazer com aquele. Então, assim, aqui, quando eu falo mochila e aí bastão de caminhada, são sugestões, deixando bem claro, são sugestões de treinamento. A gente tenta adaptar o máximo para o que vocês vão passar lá e aí poder fazer uma caminhada mais tranquila, tá? Então, aqui a gente já começa, ó, a gente já tem mais capítulos, ou seja, a gente já tem mais sugestões, né? Sendo que uma das sugestões aí, não vou falar parecida com a anterior, mas a gente segue uma sequência aí para ter uma evolução, tanto cardiorrespiratória como muscular e articular, tá? Então, isso daí é bacana. Então, primeira coisa que a gente faz, desenvolver o hiking, tá? Para quem não sabe, hiking, tem uma diferença de hiking e trekking, tá? Por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas o hiking é quando você vai fazer aí uma trilha, uma caminhada, mas você tem um local para ter a sua estadia, um local, um ponto final onde você vai ficar. E diferente do trekking, que aí no trekking você vai ter que levar barraca, você vai ter que levar panela, fogareiro e tudo. Esse é o trekking, que aí já utiliza um pouquinho mais de coisas, uma mochila muito mais densa, e é outro tipo de esporte, eu vou colocar dessa forma, tá? Então, só dando uma pausa para responder a Gisele. Gisele, essa é uma pergunta que eu vou deixar aqui, que é muito particular, tá? Assim como calçado, assim como roupa, assim como capa de chuva, levar ou não. Se o bastão ajuda, óbvio que se ele existe, ele está lá para ajudar. Ele está lá para auxiliar na sua caminhada, tá? Então, ele pode te ajudar, sim, ok? Mas você tem que ter noção que, assim, ele também é um peso que você tem que levar. Então, assim, mas eu não vou levar, então, assim, por isso que eu falo, testa antes. Justamente esses treinos, eles vão te ajudar nisso. Utiliza ele num treino. Puxa, andei 10 quilômetros com ele, virou um fardo para mim. Então, talvez ele possa virar um fardo lá. Tá, mas não é tão pesado, eu posso levar na minha mochila, tá? Você leva na mochila, tá? E existem formas de usar o bastão, tá? É muito comum a gente ver pessoas usando o bastão de forma incorreta, tá? E isso daí é uma coisa que a gente tem que corrigir.
entendeu? Porque às vezes a pessoa pega uma subida, o bastão ele vai ser fincado e vai te ajudar, você utiliza do braço para te ajudar a subir, né? Ou numa descida, ele trava para você descer de uma forma mais macia e não soltar todo o peso nas articulações. Então ele pode te ajudar, mas você tem que saber usar o bastão. Como é que a gente aprende a usar o bastão? Usando. Por incrível que pareça, usando. Ele pode te impulsionar na sua caminhada, fazer você caminhar mais. Então, assim, ele pode te ajudar, por exemplo, num momento que você teve uma lesão, ou está com uma bolha no pé e aí está difícil de pisar, então isso pode te desequilibrar. Sim, ela pode ajudar nessas questões, tá? Mas eu não vou defender aqui o bastão, porque eu acho que é bem particular. Tem gente que assim, Marcos, é legal eu utilizar o bastão, eu acho bacana, mas chega uma hora que eu quero jogar ele fora, entendeu? E eu prefiro andar sem. E aí vai muito eu sou muito aquele assim, cara, você vai se sentir bem? Você consegue se proteger de lesão? Você consegue ter segurança pessoal? Ok, pode ir sem problema. É particularidade sua, não curto, legal, tá? Da mesma forma, meias compressivas, tá? Meia compressiva é muito bom porque ela faz o retorno venoso mais... É bom para essa questão de circulação. Só que, assim, Mônica, eu vou deixar aqui uma coisa que para caminhada, eu não curto muito uma meia compressiva, tá? Porque quando você está caminhando e você pega um tempo caminhando, sua frequência cardíaca ela sobe, é natural. E aí você tem uma circulação bacana. Agora, se é uma pessoa que tem, assim, uma certa patologia e aí necessite de uma meia compressiva, né? Então, tem uma recomendação médica, tem uma patologia, tem um problema de circulação, eu acho que vale a pena. Uma pessoa que não tem, cara, eu não vejo tal necessidade. Então, eu vou igual ao bastão, é muito da particularidade. Eu gosto. Eu, por exemplo, me incomoda muito meia compressiva. Eu não uso meia compressiva, porque ela chega a me marcar a perna e ela aperta de uma forma que marca geralmente a meia compressiva na ponta, algumas têm até um anel de silicone. Aquilo me dá um atrito, assa tudo minha perna. Então, para mim, não vale a pena. Mas para mim. Agora, pergunta se eu usei no voo. No voo eu usei, óbvio, porque a perna fica dobrada, então aumenta a chance de uma trombose. Então, cara, uma meia compressiva legal. Tá? Então, assim, são situações diferentes e a gente tem que ser muito criterioso com isso. Tá? Então, para defender realmente, eu sou mais de defender a pessoa. Então, por isso que eu sempre venho assim com treinamento para a pessoa treinar, tal, entendeu? É interessante, tá? Ana, se seu médico mandou você usar durante a caminhada, muito provavelmente ele enxerga alguma coisa em você que vai te auxiliar ou vai te ajudar numa questão circulatória, né? Então, assim, nessa hora eu tô junto com o seu médico, né? Que muito provavelmente ele te acompanha, ele sabe como tá seu corpo aí, às vezes nos exames, tal, muito melhor que eu que estou aqui na live. Mas deixando claro que tem situações e situações, que nem foi seu médico que falou. Então, você já tem aí uma indicação de alguma coisinha aí que ele está te ajudando para você ter uma caminhada bacana. Ótimo, entendeu? Não é assim por achismo, assim, eu não quero que ninguém faça as coisas por achismo, tá? Porque isso daí pode ser bom ou ruim, é uma faca de dois gumes que às vezes não vale a pena e a gente esquece da gente se preparar, tá? Uma pessoa bem preparada, uma pessoa bem treinada, ela não vai, muito provavelmente, ela não vai ter problema circulatório, porque quando você treina e faz treinos de resistência, treinos cardios, você tende a ter a parte circulatória mais resistente e mais forte, com as paredes mais fortes, ou seja, elas bombeiam mais sangue, né? Lembrando que a gente tem casos de pessoas que quando treinam,
e aí atingem um nível de condicionamento, o coração bate menos vezes, né? Porque ele é mais forte, então ele pode bater menos vezes e mandar a mesma quantidade de sangue. Então, antigamente se falava que isso era uma doença, né? Era coração de atleta, não. E hoje já se viu que isso até certo ponto, não sendo uma patologia, né? Esse treinamento, isso até é uma coisa boa, uma coisa legal, uma coisa saudável, tá? Então, isso daí é importante, tá? Voltando lá para a nossa psicologia da evolução, que aí eu já coloco para vocês serem um pouquinho mais estimulados, um pouquinho mais, né, motivados, que acredito que já a mente já tem aquela mente igual da Mônica, que já, poxa, eu vou lá, faço 2h30, faço mais isso, faço mais aquilo. Então, essa mentalidade aí, né, essa mudança de chave aí que é importante. Aqui a gente já entra no hiking já na quilometragem. Então, eu já entro aqui em 7 dias por semana com alguns dias de descanso. Então, assim, aqui eu trago um pouquinho, a minha ideia aqui de sugestão foi trazer um pouquinho a gente, poxa, tô caminhando em Santiago, mas escolhi na cidade X ficar um dia a mais. Poxa, gostei de Ponferrada, vou ficar um dia a mais. É mais ou menos aqui o dia de descanso que a gente tem aqui nesse nosso e-book, né? Então, se caminha um dia, caminha 2 dias, aí tem um descanso, aí caminha mais um dia, caminha 2, caminha 3, tem outro descanso, tá? Então, às vezes acontece isso, né? O peregrino tá lá andando, gostou muito daquela cidade, poxa, eu quero ficar aqui, quero descansar um pouco mais, me preparar para a próxima etapa, para a próxima cidade que tem uma quilometragem às vezes um pouco maior, quero conhecer, entendeu? Então, eu já venho com esse estímulo, né? E um estímulo já mais de quilometragem, trazendo aí, a gente trazendo um pouquinho mais essa questão da quilometragem que vai ser um pouquinho mais comum. A gente está vendo lá, né? Tem os mapas, ou você vai por internet, pega, né, o GPS e faz esse trabalho, tá? Então, começamos com caminhadas de 5 minutos, mas aí já entra no dia 2 com subida de elevação moderada, então é bem caminhando, a gente está caminhando no reto, no dia seguinte a gente já pega algumas subidas, tá? E relembrando que isso você pode fazer da maneira interna ou externa, tá? Sempre eu vou preferir a externa, tá, gente? Mas aqui eu não estou balançando uma bandeira, não. Mas eu deixo as sugestões. Vou fazer no final de semana, então, externo. Tal. Faça, gente. Saia do comodismo, saia do sedentarismo, vamos dizer assim, tá? No dia 3 eu já tenho descanso. Para as pessoas que colocaram aqui, que fazem pilates, musculação, tudo, gente, o dia que está aqui descanso, pode fazer a musculação, pode fazer a natação, pode fazer o pilates, porque isso é um outro esporte, ele tem outro tipo de estímulo também, e ele tem outra resposta fisiológica. Mas o treinamento de caminhada, o treinamento de cardio, nesse dia, por exemplo, que está aqui, que aparece, né, como dia 3, ele é o seu descanso, tá? E deixando bem claro aqui, gente, que eu coloco assim, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, você começa no dia que quiser, tá? Não precisa fazer no dia internacional do início de dietas e treinos, que é na segunda-feira. Esse dia você não precisa começar nesse dia, eu quero começar na terça. Então, seu dia 1 vai ser a terça-feira. No dia 2, a quarta, no dia 3, que é a quinta, você descansa, tá? Ou pode fazer isso para encaixar no seu final de semana, tá? De uma forma bem tranquila. Então, que seja dentro do seu encaixe, tá? E aí, até respondendo um pouco, acredito que é isso, Ana Beatriz, como é que você vai encaixando esse treino no seu dia a dia? É bem falando isso daí, não precisa ser na segunda-feira, só seguir a sequência dos dias. Então, você vê lá que eu coloco lá, semana de 1 a 4, né? Então, praticamente isso daí é um mês. Você vai trabalhar um mês
só fazendo hiking, né? Só treinando quilometragem, a gente acostumando com quilometragem, tá? Que aí é um pouquinho diferente, tá? O Thiago comentou aqui uma coisa que é bem interessante, tá? Vale a pena fazer um dia de treinamento como será o quilômetro total, dia de 25 a 28, com a mochila carregada? Sim, tá, Thiago? É bacana. Só que eu vou colocar assim, tem hora de fazer isso daí, tá? A gente não pode pegar assim, eu tô um mês treinando, já vou pegar a mochila, já vou colocar e vou fazer 25 quilômetros, tá? Porque assim, vai judiar do seu corpo, tá? Então, se você já treina, se você já tem um costume de treinar em um tempo de treinamento aí legal, eu acho bacana você estar fazendo. Só que lembrando sempre que quando a gente faz um pico assim de mais de 20 quilômetros, no dia seguinte a gente tende a a gente caminha no dia seguinte, mas a gente caminha, por exemplo, 10. Isso eu estou falando como treinamento, eu não estou falando a gente ir lá em Santiago caminhando, porque às vezes você se programou para ir para uma outra cidade e dá mais 20 quilômetros, tá? Não é isso, eu estou falando do treinamento. Aí você baixa isso, você tem que fazer recuperação, tá? Na recuperação você faz uma caminhada sem mochila, tá? Não faz uma caminhada com mochila. Pô, Marcos, mas eu já estou acostumado a treinar bastante e tal, então muda o terreno, tá? Então não faz uma caminhada, por exemplo, em asfalto, não faz uma caminhada, por exemplo, numa esteira, vai fazer uma caminhada numa grama, na areia, tá? Em lugares que você vai ter um terreno um pouquinho diferente. Isso daí vai te dar um estímulo diferente, você não pega aí um volume de treino tão grande, e aí você vai ter um resultado bacana, tá? Se vocês forem ver aqui no primeiro mês, eu já coloco o dia 7 com mochila, tá? Então você já vê que aqui, para quem já está treinando, já vai colocando mochila logo de cara. Então já tem a mochila. Então vai lá, coloca lá 4 trocas de roupa, coloca lá dentro da mochila, vai caminhar, entendeu? Se a mochila tem espaço para colocar uma garrafinha d'água, coloca uma garrafinha d'água. Se tem 2, melhor ainda, porque você divide o peso. Fica bacana, né? Então enche uma garrafinha d'água em casa, coloca lá. Isso daí vai te ajudar, tá? Pode ver que eu falo como caminhada com mochila leve, tá? A gente tem a quilometragem aí, mas caminhando leve. Então, aí eu já consigo ter uma constância legal. Ok? Vamos lá, Guilherme. Eu não estou escutando o som. Vou interferir aqui só para lembrar uma coisa dos peregrinos. A Carol me escreveu e é verdade. Existe a coisa da mochila, mas também, se você tiver uma lesão, se você não for uma pessoa que aguenta carregar a mochila e tem algum problema, existe um trabalho no Caminho de Santiago, que já está muito difundido, que é o despacho de mochila para as próximas cidades. Então, cuidado que a mochila, se for uma coisa que está te matando, isso não está cabendo na tua ideia depois, existe esse trabalho, tá? Por outro lado, a tecnologia hoje faz com que a nossa mochila possa ter 5 quilos. 5 quilos é uma coisa que acopla-se ao corpo, e uma pessoa hoje de 80 quilos, 70 quilos, não sente uma mochila de 5 quilos nas costas. É quase como se fosse um grande casaco que chega a pesar 3 quilos. Só uma coisinha essa observação sobre mochila, peso, porque às vezes você coloca uma mochila de 5 quilos, você não sente ela. Ela é uma coisa muito leve. 5 quilos até pertinente aqui, aproveitando, desculpa até cortar, Guilherme, é até bacana, porque 5 quilos não vai trazer nenhuma lesão articular, tá? Você estar com 5 quilos, justamente o que você falou, um casaco, você pega, dependendo do casaco aí, 3 quilos que vai pesar, então 5 quilos é muito tranquilo para a gente peregrinar. E até uma outra intenção, que eu defendo muito isso aí, que a pessoa, quando você lê uma publicação antiga de Caminho de Santiago, você fala em 10% do peso. Só que isso é uma coisa que, às vezes, a pessoa vai tentar treinar com 10% do peso, ela tem 90, 80 quilos, vai botar de 8 a 9 quilos nas costas, ela vai imaginar que isso vai ser a cruz que ela está carregando no Caminho de Santiago. E é completamente diferente hoje. Se ela pega um guia de 15 anos atrás,
Se ela pega um vídeo de 6 anos atrás, 7 anos atrás, a tecnologia mudou tanto, e não é para carregar coisa que vai pesar mesmo. Viu que está pesado? Vai deixar fora, senão você vai acabar soltando no caminho, vai acabar distribuindo coisa lá. Sim, sim, bem bacana. E legal você estar falando, Guilherme, é legal, essas interferências para mim é muito boa. Tem a questão, né, só reforçando, tem a questão do despacho de mochila que a gente usou, né, quando eu fui, a gente foi com um grupo de 6 pessoas, a gente foi para lá e a gente utilizou, porque a minha esposa, no caso, por ela ter colocado a mochila de uma forma que não estava bem ajustada, no meio do caminho ela foi travando as costas, então ficou ruim, a gente acabou despachando a mochila, que é um trabalho, cara, super 10, funciona muito bem, e assim, tá precisando, gente, despacha a mochila, assim, né, é sempre você em primeiro lugar, a mochila é um acessório, dá para mandar o acessório, manda o acessório. Eu vou te deixar agora aí tocar, senão eu vou ficar te atrapalhando, você não dorme hoje. Eu sei que você está ainda. Não, eu adoro essas coisas. Pode coisa, pelo contrário, essas informações são ótimas. Bacana, gente. Então, aqui, a gente já fechou aqui um primeiro mês, bem bacana aqui falando de treinamento, tá? Segundo mês, a gente volta com resistência. Poxa, Marcos, para que a gente volta tanto com resistência, com construção de resistência, tá? Bem, gente, muita gente, às vezes, não faz esse trabalho de resistência, que esse trabalho é como se fosse a fundação lá da construção, tá? Se você cria resistência, você consegue fazer o trabalho de uma forma tranquila. E resistência é uma coisa que a gente perde no caminho, tá? Não é no caminho de Santiago de Compostela. A gente perde resistência muscular, a gente perde resistência cardiorrespiratória. Onde é que a gente perde isso daí? No celular, na TV, no trabalho, ou seja, tudo onde a gente vai ficar um pouco mais parado, tá? Isso daí tá comendo aí a nossa resistência que a gente está criando, tá? Então, por isso que eu insisto na resistência, para a gente voltar a ter aquela parte muscular, aquela parte cardiorrespiratória melhor, tá? Então a gente volta a ter uma saúde um pouco melhor, tá? Então isso daí é importante. Então aí você já vê que a gente já tem caminhadas de 7 quilômetros, a gente já tem subidas de terreno desafiador, por exemplo. Então, como eu comentei, você tem aquela subida no seu bairro ou conhece algum lugar que tem aí um escadão ou uma subida, que nem eu que estou aqui em São Paulo, né? A gente tem lugares aqui que tem uns escadões assim que o pessoal vai para fazer treinamento, tal, entendeu? Então, às vezes, fazer a subida disso daí é muito importante, tá? Uma dica aqui que não chegaram a comentar, mas como eu comentei de fazer escada, tá? Como parte do treinamento, ela é muito boa. Só que tem muita gente que quer começar a escada descendo, tá? Não faça isso, tá? Começar treinamento, eu vou fazer só descer na escada, tá? Não faça isso, tá? Por que não fazer isso daí? Pensa que você não tá muito treinado, tá? Você está ganhando essa resistência, essa força, e você vai pensar só na descida. Então eu vou fazer a descida, acordo de manhã e vou descer a escada. Tem gente que eu conheço que desce a escada, sobe de elevador, desce a escada de novo, sobe de elevador, desce. Quando você está em descida, você aumenta a pressão das articulações, tá? Então, por que a subida é mais importante? Primeiro que a subida não machuca joelho, tá? Se alguém fala assim, mas meu médico falou que eu não posso ficar usando escada. Sim, porque ele sabe que você vai descer a escada, tá? Porque subir uma escada, pelo contrário, ele trabalha a parte muscular, principalmente da cápsula articular do joelho, tá? Então ele não machuca o joelho. Só que descer a escada, se a gente não desce aterrissando o pé de uma forma suave, a gente faz com que aumente a pressão. Todo o peso vai para o joelho. E aí sim a gente machuca o joelho.
Então, começar fazendo sempre subida, tem gente que sobe e desce de elevador, tá, gente? Eu não vou falar que tem problema, porque você vai estar fazendo variações do seu treinamento, tá? É claro que tem hora que você vai ter que descer, porque você vai estar, por exemplo, em Santiago, você vai pegar uma subida, você vai pegar uma descida. É natural, tá? Mas você treinar essa aterrissagem com mais tranquilidade, tá? Porque aí você faz com que a sua articulação comece a suportar o seu peso sem se lesionar, e aí ela faz uma frenagem, a gente fala frenagem melhor, tá? E isso daí faz com que a musculatura tenha um resultado bem mais rápido e você não se machuca, tá? Então é muito, muito importante quem for fazer treino de escada, isso daí. Quem vai fazer treino na rua, por exemplo, e aí vai descer uma ladeira, né? Ou vai pegar aí um parque que tem uma certa descida, tem gente que vai batendo o pé e vai freando assim, o pé. Assim. Então, assim, aí a gente tem dois problemas. Não só o joelho, mas às vezes a ponta do pé no calçado. Ela vai batendo no calçado e às vezes a pessoa descola a unha. Tá? Então, isso daí traz uma lesãozinha que não é legal. Tá? Então, tomem cuidado nas descidas, porque como eu já falei aqui, que a gente faz umas caminhadas mais lentas, a gente faz uma avaliação do nosso corpo, é importante, porque, assim, às vezes não adianta você ter o melhor calçado se você não consegue andar direito, se você não tem uma marcha correta, se você não caminha direito. Você não vai conseguir usufruir de toda aquela tecnologia. Ou, né, então, às vezes, aquele tênisinho mais ou menos aquele te serve, né? Ou a bota, indiferente qual que é o calçado, que é a critério de cada um. Não existe melhor, existe aquele que serve para você. Mas existe sim a maneira de você caminhar, tá? Existe sim como você aterrissar o seu pé, como você fazer seu pé encostar no chão, não é batendo, né? É de uma forma mais suave. E por incrível que pareça, gente, façam exercícios lembrando que tem que pisar suave, tá? E fazer a pisada completa, calcanhar, corpo do pé, ponta do pé, fazendo o trabalho correto do pé. Vocês vão ver como as articulações de vocês parece que está mais leve, vocês terminam o treino de vocês sem sentir um certo peso, né? A articulação travada, aquele cansaço, vocês vão perceber que isso melhora, tá? Por que disso? Porque você preservou o seu corpo, tá? Então isso daí é importante, ok? E também vocês vão perceber que fazendo isso também na troca de terreno ajuda muito, muito, muito na parte cardiorrespiratória. Tá? Vocês vão ver que vocês trabalham num terreno às vezes muito mais pesado, que é um terreno muito mais de terra. Vocês conseguem trabalhar, sensificar ofegante, tá? Então isso daí é uma dica muito importante, tá? Pisada do pé é importante. Ok, gente? Então, construção, a gente já tem aí praticamente mais um mês aí de resistência com mudanças aí já de terrenos, tá? Nesse daqui, vocês vão perceber que eu não utilizo mochila quando eu vou fazer essa questão de resistência, porque eu quero que vocês variem esse terreno de quilometragem, então eu não coloco aqui ideia de mochila, tá, gente, utilizando mochila, tá? No terceiro mês, no caso, aí eu já venho aumentando desafios, né? Então, caminhada de 9 quilômetros com mochila, né? A gente já tem treino de subida mais intensa, então são subidas mais intensas, só que aí fazendo 5 quilômetros, né? Então, assim, lembrando que é sugestões, tá? Poxa, eu não vou conseguir fazer 5 quilômetros, mas eu consigo fazer 500 metros. Faça 500 metros. Não corte esse treino. Não faça com que seu corpo fique parado, tá? Movimente ele, tá? Pô, Marcos, mas eu posso inverter aqui esse treino aqui? Eu posso jogar aqui o dia 2, que é um treino mais íngreme, que vai cair para mim numa quarta-feira, eu tenho uma reunião, eu queria fazer ele no sábado, porque aí eu tô tranquilo, tô disposto. Gente, não tem problema nenhum, tá? Você fazer essa mudança.
tá? O que importa é mais assim, é uma coisa muito mais profunda disso daí. É você mudar esse comportamento, tá? Então, pode fazer essas alterações. Aqui, como eu coloquei já, e eu vou frisar e martelar nisso, são sugestões, vocês podem estar trocando. Isso daí não tem problema. Mas na sugestão daquele terceiro mês, pô, vamos fazer isso daqui naquele terceiro mês? Como é que eu jogo isso daqui? Na primeira semana dá para mim acompanhar, na segunda semana não dá. Você pode organizar o seu treino de uma forma mais personalizada, tá? Mas tendo a ideia que você vai ter momentos que você vai ter que sair da mesmice e não ficar, às vezes, preso só em acessórios, né? Então, puxa, eu tenho que ficar preso no meu calçado, na minha roupa, na minha meia, na minha mochila, o que eu vou levar de garrafa d'água, o que é bom levar se eu levo isso, aquilo, outro. Não, deixa eu pensar um pouquinho em mim, tá bom? Então, isso daí é bacana. Aqui eu já faço uma sugestão de utilizar o bastão, né? A gente já conversou aqui. No caso, por incrível que pareça, essa foto aí foi bem os 2 bastões que eu levei um e minha esposa levou outro. E deixando aqui uma particularidade, que isso é de cada um. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de um bastão, tem gente que gosta de 2 bastões, tá? Então, isso daí vai de cada um. Porém, eu coloco aqui. Então, assim, não tem bastão? Não estou pensando em comprar agora? Tá bom, mas eu queria ver como é que é fazer esse treino com um bastão. Gente, utiliza um cabo de vassoura. Pega um cabo de vassoura em casa, pega 2 cabos de vassoura, anda com 2. Se não curtiu, anda com 1. Né? Anda num lugar próximo de casa, não quer jogar o bastão fora porque é da vassoura do rodo de casa. Né? Mas faça esse estímulo, tá? É uma sugestão. Muda um pouquinho a chavinha, fala, não gosto, não, deixa eu fazer deixa eu ver como é que é, tá? Porém, deixo claro aqui, quem não gosta, cara, não usa, faça o treinamento sem, tá? Não tenho bastão, não tenho cabo de vassoura, não tenho. Gente, vai fazer o treino, tá? Não vai ser um bastão de caminhada que vai fazer você parar, às vezes. Não, vai pro treino, né? Vamos fazer uma coisa, né, de uma forma bem leve, tá? Né? Utiliza isso daí. Poxa, não vou levar bastão. Usa mochila, entendeu? Não vou, usa uma garrafinha d'água na mão, entendeu? Leva isso para você ter essa noção de como é, às vezes, segurar uma coisa na mão, se incomoda, se não incomoda. Estímulos, tá? A ideia são estímulos, mudar comportamentos, tá? Isso daí é bacana, tá? Então, você já vê aqui, quando a gente já vem aqui, esse é o 4º mês aqui, a gente já vê um foco de resistência numa quilometragem bem mais alta. Então, quando a Mônica falou de treino de 2h30, Mônica, então, assim, aqui você já vai pegar 11 quilômetros, 18 quilômetros, então são quilometragens mais altas. Então, às vezes, deixo aqui a sugestão, tá, Mônica, você que faz 2h30, tal, assim, às vezes, troca o tempo pela quilometragem, tá? E aí não fica presa ao tempo quando você for fazer quilometragem, tá? Não importa o tempo que você faça a quilometragem. Então, aqui tem aqui no dia 4, 18 quilômetros. Eu vou fazer 18 quilômetros. Quanto tempo eu vou fazer? Não importa, eu vou fazer. Tá? Então, assim, são sugestões para você sair, porque parece que uma coisa que acontece muito no meu ambiente de trabalho, assim, às vezes a pessoa se prende muito ao peso, por exemplo. Tá? Tô saindo um pouquinho aqui de falar só de caminhada, mas para a gente entender o caminho. A pessoa se pesa na balança e aí ela fica presa àquele peso. Não, eu preciso pesar 60 quilos. Ok, só que a pessoa está fazendo musculação, a pessoa está fazendo pilates, e aí ela não consegue ver, às vezes, a diferença, que às vezes ela está nesse trabalho e consegue ter uma diminuição da porcentagem de gordura, então ela vai pesar menos. Só que aí ela ganhou um pouquinho de massa muscular, ou seja, ela vai pesar mais.
E aí ela se vê na balança sempre naquele peso e aí fala assim, meu, não saio disso. Entendeu? Então, às vezes a pessoa fica muito presa no número, né? E às vezes a gente fica preso no tempo. Ah, eu vou caminhar 2 horas. Não, muda isso aí. Hoje eu vou caminhar tantos quilômetros. Esquece o tempo. Tá? Ah, hoje eu vou caminhar. O que tempo? Vou caminhar. Na hora que eu cansar, eu paro. Entendeu? É um estímulo que você vai estar variando. Às vezes você coloca isso daí também para você tirar a mente de ficar presa só martelando só em um caso, tá? Então aqui a gente já tem as quilometragens já mais altas. Aqui eu já começo a chegar muito próximo de algumas, eu vou colocar como etapas que a gente vai estar fazendo no caminho de Santiago. Entendeu? Então, tem lugares que você vai andar lá 18 quilômetros e aí chega num local que às vezes você pode estar se hospedando ou não. Você vai chegar aqui em 20 quilômetros. Então, assim, aqui a gente já está muito parecido, né, com Santiago de Compostela. Então, aqui eu já trago uma coisa um pouquinho mais real em quilometragem, tá? E sempre falando do terreno. Sempre mudando o terreno, tá? E aí depois, no próximo mês, é claro, a gente sempre vai aumentando, por incrível que pareça, né? Se tá ruim no começo, depois piora, já falaram essa frase, mas no caso aqui a gente não tá piorando, a gente tá dando desafios, tá? Lembrando que um desafio não é uma imposição, o desafio é uma forma de você mudar. Não aguenta a quilometragem, tenta fazer a que você aguenta, mas tenta ser um pouquinho diferente do que você estava fazendo, tenta mudar um pouquinho, né? Às vezes esse detalhezinho é importante. Então aqui a gente já tem 13 quilômetros, né? A gente já tem terreno íngreme, então aqui, que nem, por exemplo, Pirineus, né? Que muita gente se cansa subindo, fala, nossa, a subida é linda, porém cansativa. Só que se você treinar isso, você vai lembrar muito mais do lindo do que do cansativo, tá, né? Pode ver, ó, ela já é uma subida, mas você já tem um descanso logo na sequência. No dia 3, você já tem um descanso. Então, assim, seu corpo se preserva, suas articulações se preservam. E aí, no outro dia, você já tem uma caminhada de 22 quilômetros, que pode ser reto, pode ser numa esteira, tá? Então, é bem tranquilo. Tá? Só cortando, deixa eu ver, estou caminhando distâncias de 20 quilômetros, tempo médio de 4 horas e meia. Agora 2 meses, com mochila de 6 quilos, mais ou menos 10%. Seria interessante treinar com mais peso? Não mais peso. Às vezes eu aconselho menos peso, tá? Pode baixar isso daí, tá, Karen? Diminui um pouco mais na mochila, tá? Você fez teste com 8 e 15 quilos e tudo ok. Vamos lá. 8 quilos, 15 quilômetros, eu vou ser bem sincero, muito, tá? É muito. Se você fez testes, acredito que você caminhou 1, 2, 3 vezes, isso daí tá tudo ok. Ok. Só que às vezes você vai pegar um mês, suas articulações não vão aguentar, tá? Então, assim, tenta menos peso, tá? E aí varia na quilometragem, tá? Se você já está um tempo treinando, varia na quilometragem, e aí eu vou te falar para você se desprender um pouquinho também de tempo, tá? Que isso daí é importante, não ficar tanto preso no tempo, tá? Isso daí é bem legal, ok? Vou fazer um adendozinho aqui com a Maria Carla, que é uma coisa, com a Karen Maria, que é uma coisa que existe com muita gente. Quando você está caminhando 20 km em 4 horas e meia, você está fazendo um ritmo acelerado e constante, você está fazendo no topo de velocidade, só que você não chega no fim do caminho com saúde desse jeito. Tanto que a gente acaba levando para 20 quilômetros, 25 quilômetros, eu faço lá 8 horas, 7 horas, porque a gente para café, que são descansos, para coisa gostosa. Ela está fazendo esse sistema de treinamento esportivo. Nessa velocidade, você nem vê o caminho. Não, isso daí é muito importante você falar, né? Esse treino... Ela pode andar no caminho. Treino fitness. A gente fala que é o treino fitness, né?
Então, Karim, lembra que eu comentei lá no começo da gente baixar para 3 km por hora? Porque, assim, o tempo que você está fazendo aqui, você está fazendo praticamente a 5, né? Você está fazendo a 5 quilômetros, que é como a gente coloca uma pessoa iniciante na musculação, a gente põe na esteira para aquecer. A gente põe a 5 km por hora numa esteira. Tá? Então, como o Guilherme falou, você vai estar com mochila, você vai querer bater umas fotos, você vai querer parar para ver alguma coisa, você vai querer ver uma paisagem. Então, assim, baixa isso daí, tá? Eu vou te dar uma sugestão. Baixa essa velocidade, tá? Diminui o peso da sua mochila, tá? E tenta ganhar mais resistência, vai para mais longo, tá? Que aí você vai fazer com maior tranquilidade. E não pensa em velocidade, tá? Uma coisa que eu vi quando eu fiz o caminho, vai uma particularidade minha, eu quero deixar bem claro aqui, que é a minha ideia. Eu via muita gente, às vezes, acordar rápido e a pessoa saía, a pessoa ia me falar, bem caminho, cara, eu nem escutava parte do que ela falou, porque ela estava a fim de chegar. O que ela aproveitou da viagem? O que ela curtiu da viagem? Nada. E a ideia, não, eu preciso chegar em tal lugar porque eu preciso me hospedar em tal lugar. Acredito eu que ela não tinha feito nenhuma reserva, nem tal, e precisava chegar. Tudo bem, eu entendo. Mas, assim, eu acho que você perde a beleza. E a ideia, já de você baixar o ritmo, e mesmo assim tá ganhando saúde, é que você faça o caminho aí com beleza, assim, né? Você falando, cara, curtir cada passo, curtir cada momento, tá? Então, baixa o peso da mochila, ok? Baixa a sua velocidade, tá? Porque tá uma velocidade muito, muito alta, as suas articulações vão agradecer e você vai conseguir deslanchar muito mais em caminhada, ok? Bacana? Partindo para a preparação final, tá? Preparação final, a gente teve aí um pico de treinamento, agora a gente começa a preparação final. Ele vai descendo. Pô, Marcos, mas se descer, vai cair meu rendimento? Não, ele não vai cair o rendimento. Na verdade, o que você está fazendo é se recuperando, porque logo, logo você vai ter a viagem para fazer. Então, eu não quero que você chegue na viagem com as suas articulações saturadas de movimentação. Então, elas muito desgastadas, né? Vamos fazer assim, cansadas. Não, eu quero você bem. Ou seja, você já deu esses estímulos seu corpo já conhece, tá? Então, ele já está preparado para você fazer uma caminhada. Então, aqui você vai vendo que vai caindo as quilometragens. A gente saiu lá de 22, 20 e pouco, aí já veio para 15, aí depois 8, tá? Aí a gente tem aqui um terreno maior no meio, assim, para dar acordei, tal, mas aí a gente já volta para 10, já volta, né? Então, você já vê que ele já vai descendo, ele já vai sendo um pouquinho mais tranquilo, tá? E aí o finalzinho é só caminhada leve. Pode ver que aí o final mesmo, essa daqui são as semanas finais. E aí a gente finaliza com mais 6 meses. Então a gente falou aqui de 2 e-books que no total, se a gente for usar tudo, a gente tem 1 ano treinando. Então, pessoas que estão pensando em ir o ano que vem, gente, tem aí toda uma sugestão de treinamento, deixando claro que a gente não quer fazer aqui uma imposição, mas a gente quer dar ideias para vocês saírem da mesmice, e aí entra assim, a mesmice de falta de treinamento, de sedentarismo, aquela pessoa que não treina, mas também aqueles que estão na mesmice do mesmo treinamento e não muda o treinamento, tá? Então, é a gente mudar aí esse comportamento e vir aí com uma proposta um pouquinho mais atualizada, né, que é mais, que engloba um pouquinho mais, assim, o peregrino, aquele que quer andar quilometragens um pouco mais alta, tá? Que é um treinamento um pouquinho mais
personalizado, tá? Então, a gente fica nesse bloco aí de sugestões. E aí, aproveitando, Guilherme, eu fico aberto agora a um monte de pergunta. O que tiver de pergunta, pode mandar, que eu estou aqui para tirar dúvida. Certo. O que o pessoal tiver aqui é que você já tirou tanta dúvida aqui, eu quero economizar também o teu tempo aí. E lembrar também que quando perguntaram muito sobre as alongamentos, sobre mochila e tal, tem uma outra live que também foi feita, que está gravada, que as pessoas... uma dica para todo mundo que está aqui, quando vocês estiverem lá no grupo dos Caminhos de Santiago, são 1.500 peregrinos lá, e alguém te fizer uma pergunta sobre isso, aí você fala, assista a live lá, né? Porque aí todo mundo ficou aqui até umas 10 da noite, aí sempre chega amanhã um cara e fala assim, como é que faz para treinar? Entendeu? E aí a gente tem esse trabalho todo de fazer uma... O Marcos fica 2 horas aqui com a gente, doando o tempo dele para vocês aqui. Então, manda o pessoal aqui para a live, fica inscrito nesse canal. Vai até o Instagram do Marcos lá, enche o saco dele, tem alguma dúvida lá, porque ele é o professor aqui. Eu vi até que ele colocou professor no e-book lá, e aí eu já entendi o recado aí. Ele é o professor aqui, então pergunta para ele as coisas, eu também tive dúvida com ele. Então, vai lá, você tem o Estúdio Pilates em São Paulo, né? Sim, e aquele Instagram do Estúdio Pilates, mas já fala, Vitor Live, do Caminho de Santiago lá. Isso, dele lá para aqui, sei lá, sempre dica de saúde, da parte física tem isso aí. Eu acho um barato o perfil lá, eu gosto. Não, bacana. Não, isso daí, gente, muito importante. Surgiu dúvida. Muita gente, às vezes, vai procurar o Dr. Google, tá? Isso daí a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, você pode estar procurando coisas que não se encaixam a você, não se encaixam ao peregrino, e, às vezes, não é que a informação é errada, às vezes a informação nem errada mas ela não é para aquele momento, tá? Então, assim, gente, me pergunta... Se eu tiver dúvida, eu tenho aqui uma equipe aqui também junto, que eu conheço, eu tenho fisioterapeuta, tenho um médico aqui na equipe que, cara, as pessoas me ajudam pra caramba, né? Então eu posso tirar dúvidas se eu não souber a dúvida, porque eu não sou detentor de todas as informações, mas claro que na parte de treinamento, na parte aí articular e tal, eu posso ajudar bastante, tá? E até mesmo ideias aí, mandar para o Guilherme, aí eu vou dar essa bomba para o Guilherme, tá? Eu faço aqui as lives aqui de coração mesmo, curto pra caramba. E outra coisa, seria legal o pessoal também ir lá nos grupos ou deixar depois escrito aqui, quem estiver assistindo nos comentários, os assuntos que queriam que acham legal, e você pode desenvolver esses assuntos, porque você é peregrino, educador físico, é tudo que as pessoas não têm hoje, porque as pessoas caem em academias que não sabem nem o que é Caminho de Santiago e o personal quer dar um treinamento. E o cara não sabe qual é o terreno. Você passou uma linha aqui de treinamento extremamente cuidadosa para quem realmente está saindo do zero. Tem gente que vai pegar, às vezes, os últimos 3 itens lá, que é preparação de 2, 3 meses. Ou vai entender o que são esses andares, vai testar os 25, vai entender o que são esses caminhar. E você tem essa experiência. Essa que é uma parte importante da segurança. Não, muito, muito. E bem isso, assim, poxa, eu queria ouvir falar de tal coisa, tal. Poxa, eu venho aqui, eu encho o saco do Guilherme. Guilherme, vamos fazer uma live assim, assado. Né? Gente, a associação me ajudou muito, então, assim, aqui é uma forma de eu retribuir, cara, e eu estou retribuindo ajudando vocês, e aí eu curto vendo as fotos, tal, eu revivo momentos também. Então, assim, tem dúvida, quer ouvir falar sobre um assunto, manda para mim, manda para o Guilherme, a gente combina, vamos fazer mais uma live, né? Quer fazer um fórum, quer fazer um bate-papo, eu acho super bacana essas coisas, tá? E eu acho que elas vêm a agregar muito, porque a informação é muito escassa na parte de corpo humano, né? Que já engloba patologias, articulações, treinamento. A gente tem muita informação sobre os acessórios, que eu coloco, né, eu chamo de acessórios, só que a gente tem pouca informação disso. Então, a minha ideia aqui é divulgar mais isso, divulgar também mais a associação e trazer um pouco mais de informação mais profunda, né? Não ficar ali na base, na superfície, assim. A ideia é a gente puxar para baixo e fazer com que a galera desmistifique, assim, nossa, é difícil, eu não consigo.
Ou eu não faço se eu não tiver a nova meia X-Labs importada do Canadá, daquela camiseta tal, que eu não tenho, eu não faço. Então, ir para as prioridades. Primeiro o corpo humano, depois o caminho e depois como você vai andar, porque o peregrino vai se impressionar muito quando vê pessoas que compraram coisas muito mais simples que as de vocês, coisas que até algumas lojas falam que é perigoso usar, que é muito simples, mas elas vão estar felizes da vida, curtindo muito mais caminho do que quem foi atrás somente daqueles baita equipamentos e esqueceu que o caminho de Santiago é uma coisa que é de baixo para cima, né? A gente vai da base para cima. Se faz o caminho de Santiago. Se as pessoas já andavam no caminho de Santiago há 800 anos sem o último tênis com Gore-Tex, antena, Wi-Fi, toca CD, tudo junto, agora eu entreguei minha idade, hein? Se as pessoas não tinham naquela época com aplicativo, alguma coisa quer dizer nisso aí, né? Que o caminho, ele talvez a gente tenha que... Eu vi uma coisa legal hoje, foi sobre o empresário fazer uma palestra sobre correria de coisas. Falou, para de correr para o seu caminho e passa a andar para o teu caminho, vai mais devagar, vai conhecendo as coisas, vai treinando e tira a ansiedade, né? Porque a gente tá talvez esse jeito de se preparar nosso aqui está muito dizendo sobre a ansiedade que a gente vive no dia a dia. Para de correr para o caminho de Santiago e vai andando para a tua preparação. Vai andando, Paulo, vai devagar. É ótimo, calhou muito de falar do que eu falei, né? Dá uma baixada e curte mais, né? É bem isso, porque na hora que você tá lá, gente, tem que fazer o negócio ser maravilhoso, tem que fazer o negócio ser gostoso, e não tipo, fiz, legal. Andei bastante. Tal. Andar no Caminho de Santiago é pano de fundo lá, você faz tanta coisa legal. E a Carol, quando andava comigo lá, a gente foi fazer uma vez o caminho, era engraçado porque a gente fazia 9, 10 horas uma etapa. Eu falava, como é que pode? Todo mundo está chegando 3 horas antes, a gente também chegava lá, os banheiros já estavam vazios e tal. Ela parava para tirar foto, para dormir uma vez no bosque lá. E as pessoas acham que é caminhar. A gente teve etapa que a gente fez em 12 horas. Aí. Cara, foi a melhor etapa da minha vida, eu vou falar, porque assim, cara, eu vi cada coisa, nossa, e bate a foto, e a gente conversou com pessoas, então você interage, você vive aquilo ali, né? Então é muito legal. Tem coisas para se fazer no meio do caminho, vocês não acreditam. A Carol uma vez entrou dentro de uma cave de vinho, de fermentação de uva, no meio, parou, colocou a mochila, foi lá conhecer, o pessoal chamou para conhecer lá. Tem coisas para se fazer. Dificilmente você vai, se você tiver, se for uma pessoa que quer curtir o lugar, dificilmente você vai conseguir fazer sem parar, a não ser um dia que tua cabeça estiver funcionando dessa forma e tal. Mas tem muita coisa para se fazer. Tem lugares para você experimentar coisas que você não vai passar de novo na tua vida. E tem lugares onde aquela galera que você achou legal está fazendo um piquenique com coisas locais, você vai, vou parar aqui com eles. Então, isso vai acontecendo lá. Ele fica leve nisso aí. Tem muita coisa para acontecer nesses 10 ou 30 ou tanto tempo que for em qualquer caminho, né? Então, você vai viver isso. Por isso que a sugestão até do treinamento, deixa para você treinar aqui e lá para você viver. Entendeu? Então, é isso daí. Então, é bem interessante. Né? Então, só relembrando, pessoal, fico à disposição, tá? Perguntem, pode me encher o saco. Às vezes, eu demoro um pouquinho para responder, tá? Vou deixar aqui bem claro, porque às vezes eu estou atendendo o paciente. É óbvio que eu não vou deixar o paciente na mão, né? É um risco. Não, sempre eu vou prezar pela segurança, né? Mas eu respondo, tá? Tenho aqui algumas perguntas que eu tô vendo aqui que não falaram, tá? Mas assim, uma que eu quero colocar, me perguntaram quais outras atividades é importante, tá? E isso pode ser até para uma próxima live que a gente pode falar sobre reforço muscular, tá? Sobre treinamento já de fortalecimento muscular. Tá? Mas eu não quis trazer muito isso, porque senão fica um conteúdo muito denso, aí é muita informação, e eu acho que a gente precisa assimilar primeiro esse e-book, tá? Mas eu vou falar Pilates em primeiro lugar, sempre, né? Musculação, natação, treinamento funcional, tá? E vamos ver uma coisa também de uma próxima aí, para a gente conversar sobre musculatura, e o pessoal tem muita dúvida sobre os anti-inflamatórios, etc. e tal, e é legal dar uma passadinha com responsabilidade nesses assuntos aí. Vamos ver se a gente arma uma coisa dessa aí, trazendo informação. Tá? Bem importante, bem importante.
a associação usou você até quase 10 da noite. Você está em São Paulo, eu sei como é que a coisa é complicada aí. Eu quero agradecer, deixar as últimas palavras para você aí, agradecer demais isso aqui, você que me chamou e falou, Guilherme, está saindo assuntos, os assuntos estão saindo do lugar no grupo lá, isso aí não é legal, porque as pessoas precisam se centrar nessa preparação, está todo mundo olhando por equipamento, está esquecendo do corpo. Obrigado demais, porque eu aprendi muito aqui, a Carol mesmo escreveu aqui, estou aprendendo coisas que eu não sabia, sempre é impressionante isso, eu espero que o pessoal tenha aproveitado a densidade dessas informações aí que você trouxe, e eu deixo com você esses minutos finais aí para você poder descansar um pouco. Beleza. Bem, primeiro, obrigado a todo mundo aí que me suportou até agora, que aguentou esse cara falando um monte de coisa. Obrigado a cada um de vocês. A ideia sempre é ajudar vocês a ter a mesma maravilha de peregrinação que eu tive. Isso eu acho que é muito importante. A associação que foi sempre de portas abertas para mim, desde a primeira conversa que eu e o Guilherme teve, que aconteceu no grupo por causa de uma lesão de um peregrino, a gente veio a fazer a primeira live, e agradeço a associação porque, assim, desde a primeira vez que eu falei, eu fui, né, me escutaram, né, então o Guilherme me escutou, tal, a gente conversou, a gente bateu papo. Então, assim, eu não tenho nem palavras para falar da associação, então aqui, novamente, é uma forma de eu agradecer a associação, e faço isso de coração aberto, eu gosto mesmo, e então, obrigado também à associação por estar abrindo esse espaço para mim, para eu te encher o saco aí, Guilherme. Tá, Carol, prazer ter te conhecido, se tiver aí, quiser alguma coisa, Carol, entra em contato comigo, a gente conversa bastante de dicas, tem muita informação, tá? E desejo a todos, primeiro, que rezem por mim, segundo, que tenham uma peregrinação, um preparo maravilhoso aí. Quero ver fotos no grupo, porque eu acho que essa é a melhor forma de você ver que, poxa, deu certo, valeu a pena esse esforço aí. Usem muito a associação, tá? Tem muito vídeo, tem muita informação, anotem, tem a mentoria é super 10, eu até chegando em Santiago, antes de dormir, eu estava vendo vídeo para terminar minha mentoria lá, eu vendo vídeo quando eu fui, então tem muita dica importante, tem muita coisa que faz a gente pensar, e eu acho que tanto eu, né, como o Guilherme, a gente tem uma ideia aí de fazer o pessoal ficar com uma cabeça um pouco mais aberta, fazer com que olhe todas as situações e tome uma decisão aí, não presa, né, a marcas, a títulos, e sim o que lhe cabe, o que vocês gostam. Então, quero só agradecer a todo mundo. Muito obrigado aí, Guilherme, e todo mundo. Marcos, é a gente que agradece mesmo, porque a contribuição que você dá é diferenciada mesmo. Eu acho que tudo que você falou é o contrário mesmo, é a gente que precisa de pessoas como você para poder dar essa consciência de caminho de Santiago, falar essa linguagem que a gente gosta, como você falou, a psicologia da caminhada, que é mais importante do que falar só caminhar. Tá? Obrigado demais, e espero que a gente se encontrar mais vezes com esse grupo legal aqui, que foi uma audiência tão legal, tanta pergunta, tanto comentário, eu nunca vi tanto movimento de pergunta aqui, não sei se é o assunto ou o professor, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa, gente, não esqueçam de baixar, tem os links, tá? Rapidinho, então, não esqueça de baixar, não esqueça de me seguir lá no Instagram, tá? Vocês vão ver que no Instagram eu dou muita dica, olha bastante, gasta aí um tempo lá no Instagram, eu dou muita dica aí de saúde, que não vale só para Pilates, mas vale para vocês também, peregrinos, são dicas importantes, tá? Baixem, pode utilizar, são 2 e-books, é um presente para vocês, vai ajudar bastante. O download dele já no primeiro link lá na descrição aqui já é o Instagram dele, e lá na bio do Instagram dele está o link para baixar o e-book. Me segue, hein, gente, tem que me seguir, viu? Não pode baixar sem me seguir. Senão a gente puxa o e-book de volta. Obrigadão. Boa noite, gente. Obrigado, boa noite. Tchau, gente. Até mais.